Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Toda a honra e glória seja para o nosso Deus. O nosso Deus é bom, é maravilhoso. Ele é que está no controle, na direção da nossa vida. Porque o nosso Deus é o médico dos médicos. O médico que cura, o médico que transforma, o médico que faz todas as coisas. Onde não chega a ciência humana, chega Jesus. Glória a Deus, louvado seja. Toda a glória e honra seja para Ele. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Pai. Naquele tempo, havia um cego, um homem cego. Ele estava assentado e aí jogavam as moedas para ele, porque ele não podia trabalhar porque era cego. E então jogavam de vez em quando umas moedinhas para que ele assim pudesse comer. Mas ele não via que ele mandava nem para onde caíam as moedas. Mas naquele momento, estou um pouco constipada, desculpem. Naquele momento, pois ia Jesus passando com a sua multidão, porque Jesus passa quando Ele quer, Jesus passa quando Ele quer, Ele tem um propósito para tudo. Aleluia! E Jesus teve o propósito naquele dia, naquela hora, de passar ao pé daquele cego. Aquele cego, pois era cego de nascença. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus, vendo que ele não via, Jesus comoveu-se de compaixão. E então Jesus esteve ali ao pé dele com os seus discípulos. Ele amassou um pouco de lama, de barro com água. E assim ele pôs na vista do cego e mandou-o lavar a sua vista ao tanque. Glória a Deus, aleluia. E assim, quando Jesus pôs aquele barro, aquela massa nos seus olhos e disse: vai ao tanque e vai lavar os teus olhos. Naquele tanque havia muita gente, pessoas enfermas, paralíticos. Glória a Deus. E aquele cego nunca, pois ele era cego de nascença, nunca tinha visto a luz, nunca tinha visto as árvores, os animais, nunca tinha visto coisa alguma. Mas ele foi até o tanque, foi dirigido pelos impulsos dele, foi dirigido até o tanque. Além do tanque, ele conseguiu dobrar-se e lavar os olhos. Quando ele lavou a sua cara, os olhos, oh, grandioso eres tu, Espírito Santo, maravilhoso eres tu, Jesus. Aquele cego começou a ver, glória a Deus, ele começou a ver. Ele aí começou a ver as árvores, ver as plantas, ver a água, começou a ter luz nos seus olhos. Glória, aleluia, aleluia. Ele ficou maravilhado pela sua cura, porque ele já era cego de nascença e ele já tinha uma idade, avançada. E ele, pois, não tinha visto, e quando viu que Deus tudo pode fazer, nós não podemos fazer nada. Os médicos deste mundo não têm poder para fazer coisa alguma, só quando eles são dirigidos por Jesus. Quando Jesus está aí trabalhando através dos médicos, aqui eles podem fazer alguma coisa. E a grandeza que o nosso Deus fez, o milagre que Jesus fez, curando aquele cego, que era cego de nascença, glória a Deus. Ele viu aquilo que ainda nunca tinha visto, maravilhas que há no mundo, as plantas que Deus criou as aves,
Deus criou os animais, Deus criou todas as coisas maravilhosas que há neste mundo. Mas o homem, pela ciência, pelo inimigo, tudo se tem destruído. Tudo se tem destruído. Porque é maravilhoso aquilo que Deus criou, o mar, a terra, o céu, os animais. Criou Adão, Eva, criou todas essas coisas, maravilhoso. Mas tudo isso, pelo pecado, tudo foi destruído. Mas aquele homem, quando voltou para trás, vendo o que via, ele era cego e enxergou. Foi um testemunho grande para as outras pessoas, outros homens, outras pessoas que estavam vendo. Que Deus toca onde nós não sabemos onde Ele vai tocar. Ele cura quando Ele quer. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Desculpe. Porque nós podemos orar e pedir a nossa cura um ano e outro ano. Mas Ele tem um propósito na vida. Ele tem um propósito. Ele não vai curar quando nós queremos. Ele cura quando Ele quer, porque Ele tem um propósito. O nosso Deus tem um propósito para curar. E depois Ele curou aquele cego. E quando ficou curado foi para a glória do Pai. Para que assim todas as pessoas enfermas pudessem ver que Jesus curou aquele cego. E apesar de ter curado, aquele cego nunca deixou a Jesus. Ele continuou com Jesus, orando, glorificando por onde Jesus passava, e ele também estava aí. Aí estava também este cego, adorando e louvando a Jesus, porque muitas das pessoas seguem a Jesus pela cura. E quando estão curados, já não querem saber mais de Jesus. Voltam nas costas de Jesus. E nós temos que adorar a Jesus todos os dias da nossa vida. Nós temos que seguir a Jesus todos os dias. Não podemos seguir a Jesus só por interesse. Não possamos ser egoístas. Glória a Deus que nós não possamos ser egoístas. E não seguimos a Jesus por interesse, por a nossa cura. Temos que seguir a Jesus pela nossa salvação, para que Ele possa escrever o nosso nome no livro da vida e possamos reinar com Ele no paraíso para todo sempre. É isso que nós queremos, é que Jesus escreva o nosso nome no livro da vida e possamos reinar com Ele no paraíso para todo sempre. Oh, glória a Deus! Orarmos, glorificarmos o nome do nosso Pai, porque Ele tem o poder para curar, Ele tem o poder para perdoar, Ele tem o poder para fazer todos os milagres. Nós já temos poder algum, mas quando Deus quer, Ele usa-se dos seus servos, Ele usa-se com poder e autoridade, e Ele pode curar, como Pedro. Pedro era um servo de Deus, e ele, quando viu um homem na rua pedindo esmola, ele não podia dar à vista. Ele não tinha dinheiro para lhe dar, mas tinha poder para curar e fazer-o andar, porque ele era paralítico. E aí ele ficou curado. Glória a Deus! Quantos servos de Deus curam, transformam, mas não é eles que têm o poder. Quem tem o poder é Jesus, porque Jesus é que dá esse poder, essa autoridade para curar. Glória a Deus, louvado seja, Rei da Glória. Fica aí abençoando cada pessoa que está enferma, cada hospital, cada asilo, Senhor Jesus, cada prisioneiro. Visita, traz cura, traz libertação. Ó Deus, obrigado por tudo. Continua trabalhando, glória ao teu nome, continua restaurando e refortalecendo, porque tu és especial na nossa vida, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória, glória.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.